pipoquinhas, tudo bem? Hoje a gente vai construir uma aplicação de página única utilizando o JavaScript, então vem comigo! Se você já mexeu um pouquinho com HTML, CSS e JavaScript, em algum momento com certeza você se deparou com uma aplicação na qual é possível navegar entre várias telas. Uma das formas da gente criar uma aplicação desse tipo é criando um HTML para cada tela, criando assim uma aplicação de múltiplas páginas. Mas Palomita, só uma pergunta, existe outra maneira da gente fazer isso? Sim, existe o que chamamos de Single Page Applications, as SPAs, ou aplicações de página única. Quando a gente está trabalhando com uma SPA, os recursos que são necessários para que a nossa página funcione direitinho são carregados dinamicamente, conforme for necessário. E geralmente esse carregamento vem como resposta à ação dos nossos usuários. Vocês vão perceber que a página ela não recarrega em nenhum momento e também não existe transferência de controle para outras páginas. A principal vantagem de uma SPA é o fato do carregamento ser bem mais rápido. Aqui a gente tem como exemplo a aplicação que a gente vai criar durante esse vídeo. Eu trouxe aqui para vocês dois exemplos, um utilizando o conceito de aplicações com múltiplas páginas e uma utilizando o conceito de aplicação de página única. Agora eu vou mostrar para vocês a aplicação construída utilizando várias páginas HTML. A principal característica que vocês vão ver aqui é que quando eu navegar entre as seções do meu site, vai acontecer um pequeno recarregamento da página. Então eu clico no About, vocês podem verificar aqui que vai recarregar. Se eu clico no Contact, também vai acontecer a mesma coisa. Agora vamos ver o que acontece com uma SPA. Eu vou fazer a mesma coisa, vou clicar aqui no About e vocês podem perceber que não houve recarregamento, a única coisa que mudou foi a rota. Vou clicar no Contact, também não houve recarregamento, a única coisa que mudou é que ele acrescentou um Contact no final da minha URL. Agora que a gente já entendeu o conceito de SPA, vamos botar a mão na massa. Aqui no meu repositório, eu tenho uma pasta chamada src, que vão ter todos os arquivos nos quais a gente vai trabalhar. Então, eu tenho o index.html e eu tenho o index.js. Eu tenho também aqui o pages, que vai ser onde a gente vai colocar todos os templates das nossas páginas. Mas antes da gente começar o HTML, vamos dar uma olhada de novo lá na página que a gente vai criar. Então, essa é a página que a gente vai criar e a gente tem que perceber duas coisas. A primeira delas é que toda vez que eu mudo para o About ou para o Contact, a minha barra de navegação ela permanece a mesma, assim como o meu footer. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que levar em conta na hora de construir o nosso HTML. A segunda coisa que a gente precisa perceber é que o único conteúdo que realmente muda na minha página é esse que está aqui, que recebe o Contact, que recebe o About e que recebe a nossa descrição inicial. Uma vez que a gente percebeu isso, a gente pode colocar a mão na massa realmente e começar a estruturar o nosso HTML. Então vamos lá. A primeira coisa, eu vou criar uma estrutura básica para o nosso HTML e aqui eu vou trocar o nome de document para SPA. Dentro do body, a gente vai colocar as coisas que se repetem na nossa página, ou seja, o nosso header e o nosso footer. Então, a gente vai começar criando o nosso header. Eu vou ter aqui, então, um header. Dentro do meu header, eu tenho uma navegação, que são todos esses links que me direcionam para outras telas. Então, eu vou colocar uma nave. Dentro dessa nave, eu vou colocar uma UL, porque a gente tem uma lista de lugares para onde eu posso ir. E dentro dessa UL eu vou criar 3 LIs. Então aqui a gente tem 3 LIs. Dentro dessas LIs eu vou criar as âncoras que vão nos direcionar para cada uma dessas telas que a gente vai criar. Então aqui eu tenho uma âncora que vai ter um link, só que ao invés da gente colocar um link, a gente vai colocar uma hash. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, eu tenho aqui a hash do cats. Eu vou copiar isso daqui. Vou colocar aqui embaixo também. Aqui vai ser o nosso about. E aqui a gente vai ter a mesma coisa, só que vai ser o nosso contacts.
E aqui a gente troca por contacts. Pronto, já temos nosso header prontinho. Se a gente recarregar aqui, que eu já tinha deixado até aberto, agora a gente tem uma barrinha de navegação. Então, toda vez que eu clico no About, vocês percebem que ele adiciona, inclusive, essa hash que a gente criou aqui. Então, cliquei no About, ele adiciona a hash About no final da minha URL. Cliquei no Contacts, ele faz a mesma coisa, adicionando a hash Contacts. Até aqui tudo bem. A próxima coisa que a gente vai criar é o nosso footer. Então, eu vou vir aqui logo abaixo do nosso header, adicionar um footer. E dentro desse footer, eu só vou colocar o meu nome. Então, eu vou colocar aqui o meu @PACLAraújo. Ok, já temos agora o nosso footer, o nosso header. A gente precisa só de mais um elemento para que isso aqui esteja certinho. A gente vai criar um main. E esse main vai ser responsável por receber dinamicamente todas as informações de conteúdo. Então, o conteúdo do Cats, o conteúdo do About e o conteúdo do Contacts. Para que depois a gente consiga puxar esse main lá no nosso JavaScript, eu vou colocar aqui um ID e vou chamar esse main de root. Então, temos aqui. E antes que eu me esqueça, vamos só linkar o nosso JavaScript também. Então, vou colocar aqui um script index.js e como a gente vai trabalhar com módulos, a gente tem que colocar aqui um type módulo. Agora a gente tem aqui prontinho o nosso HTML. Antes de seguir para o nosso JavaScript, vamos só dar mais uma olhadinha em como tá. Então agora a gente tem aqui o nosso header com Cats, About, Contacts e o nosso footer. Para a gente criar a nossa SPA, a gente vai utilizar o window. O window é um objeto JavaScript que representa a janela do nosso navegador. O window pode estar associado com alguns eventos e no nosso caso a gente vai escutar dois, o load e o hash change. A gente vai começar utilizando o load. O load é um evento que diz respeito ao carregamento da janela. Então a gente vai sempre esperar a janela carregar para depois executar alguma ação. No nosso caso, a gente vai esperar ela carregar para depois printar na tela a nossa página de home. Então, eu vou colocar aqui no nosso window um escutador de evento, então o Add Event Listener, e o evento que eu vou querer escutar é o load. Depois disso, a gente vai executar uma ação. Só que no nosso caso, a ação que a gente quer é que ele printe na tela o nosso home, o nosso template. Só que ainda a gente não tem esse template criado, então vamos criar ele antes, ok? E a gente já volta aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é ir na nossa pasta Pages e criar mais uma pasta que vai se chamar Home. Dentro da Home, eu vou criar um arquivo chamado index.js. E nesse index.js a gente vai começar a criar o nosso template. Então, primeiro, como eu vou ter que utilizar esse template em outros lugares, eu vou exportar ele. E ele vai ser uma função. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um container para colocar todo o meu template. Então, eu vou criar aqui const container, que é igual a um document.createElement. E eu vou criar uma div para adicionar todo o meu template. O que a gente precisa fazer agora é criar o nosso template em si. Então, aqui embaixo eu vou criar uma const template. E para a gente não perder muito tempo, eu já copiei o template que a gente vai usar. Esse template é composto por um H2, que é o nosso título da página, e por alguns parágrafos. Depois de fazer isso, a gente vai precisar colocar todo esse template dentro da div que a gente criou. Então, eu vou fazer isso usando o container.innerHTML e colocando dentro dele o conteúdo de template. Como isso é uma função e a gente quer utilizar o retorno dela em outros arquivos, a gente precisa retornar alguma coisa. No nosso caso, a gente vai retornar o container. Por que a gente vai retornar o container? Porque ele é a nossa div que contém todo o template que a gente quer utilizar. Pronto, o nosso primeiro template já foi criado, então a gente vai salvar e vamos voltar para o nosso index.js. Agora que a gente já tem criado o nosso template do home, a gente pode seguir de onde a gente parou.
Antes de tudo, a gente vai ter que importar o template que a gente criou para conseguir utilizar aqui no index.js. Eu vou fazer isso utilizando um import. Então, eu vou fazer um import home from. E aí aqui a gente vai passar qual que é o arquivo que a gente quer que ele pegue. Então, é o pages home index.js. Agora que ele foi importado, a gente consegue prosseguir. Então, toda vez que tiver um load do nosso window, a gente vai executar uma função. E essa função vai pegar o nosso main. Então, eu vou voltar aqui no nosso index.html. Então, a gente criou esse main com id root. Então, ele vai pegar o nosso main e adicionar no corpo dele todo esse template criado no home. Eu vou criar aqui uma constante chamada main. E essa main vai ser um document.querySelector da nossa main, que é o root. E aqui dentro do nosso evento, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um main.appendChild. Então, ele vai adicionar um filho dentro dele. E esse filho é o home. Só que o home, como ele é uma função, a gente tem que invocar ela. Por isso, os parênteses. Vou salvar e vamos ver como que ficou isso no navegador. Então, aqui eu vou dar um Ctrl R e agora toda vez que a página recarrega, ela já printa todo o template que a gente criou dentro da nossa page home. Para que a gente consiga fazer o restante da nossa aplicação, eu vou criar aqui rapidinho os templates para a nossa página de About e Contact e eu já volto com vocês para a gente continuar daqui, tá bom? Prontinho, já consegui criar todas as outras páginas e elas seguem o mesmo princípio do Home. Então, elas têm um container, tem um template e depois eu retorno esse container. Outra coisa que eu fiz, já para adiantar um pouquinho, foi importar todos esses templates para a gente conseguir utilizar agora aqui no index.js. Então, vamos continuar de onde a gente parou. A gente já conseguiu printar o nosso primeiro template na tela, mas se a gente voltar aqui na nossa aplicação e clicar em qualquer uma das outras seções, não acontece nada. A única coisa que está alterando é a mudança aqui da URL. E para a gente conseguir acompanhar essa mudança, existe um evento chamado hashChange, ou seja, toda vez que esse hash é alterado. Então, vamos continuar a nossa SPA. Para a gente conseguir acompanhar essa mudança de rota que acontece toda vez que a gente navega pela nossa página, a gente vai criar uma função. Então, eu vou criar aqui uma const init, que vai ser uma função. E essa função, ela vai ser chamada toda vez que a gente inicializar a página. Então, além dele printar o home, ele vai também fazer com que essa função comece a funcionar. Então, vamos lá. O que essa função ela precisa fazer? Ela precisa ficar analisando lá as mudanças do hash. Então, a gente vai fazer um window.addEventListener para adicionar esse escutador de evento. Só que no nosso caso agora, a gente precisa escutar o hash change. Toda vez que esse hash for alterado, a gente vai precisar descobrir qual que ele é. Então, eu vou fazer um console.log e para a gente conseguir verificar só esse hash, a gente pode utilizar o window.location.hash. Então, ele vai verificar qual que é a URL, então nossa localização, e pegar dessa URL apenas o hash. Então, vamos dar uma olhada aqui na nossa aplicação. Eu vou dar um inspecionar. Então, temos o console aqui. Se eu apertar em Contacts, então ele imprime aqui no console Contacts. Se eu clicar no About, ele imprime o hashtag About. Se eu clicar no Cats, ele imprime um vazio. E assim por diante. Agora que a gente já consegue puxar essa hash, a gente pode utilizar um switch case para verificar. Então, se a hash for about, então a gente vai renderizar na página o nosso template do about e assim por diante. Então, vamos começar a construir a nossa função aqui. Então, eu vou construir uma funçãozinha, vou utilizar o switch. Então, switch e pegar o nosso window.location.
hash. E aí o que a gente vai fazer? Se ele for vazio, ele vai pegar o nosso main e vai dar um append child de home. Então, esse primeiro caso a gente já cumpriu. Próximo caso, about. Então, se for about, a gente vai fazer a mesma coisa, só que renderizando agora o nosso about. Vou copiar isso daqui para a gente ir mais rápido. Então, aqui vamos dar um break. E o nosso último caso é o do contacts. Então, vou botar aqui contacts. E aqui a gente renderiza o contact. E vamos lá com um break. E a gente pode passar também um default, que vai ser o nosso home. O ideal seria que existisse uma página de não encontrado, alguma coisa nesse sentido. Mas só para a gente conseguir entender aqui o conceito, a gente vai deixar realmente que ele renderize o home, ok? A gente vai salvar e vamos ver o que vai acontecer. Então, eu vou voltar aqui, vou fechar o nosso console, que a gente não precisa mais dele. Agora a gente está aqui na home. Se eu colocar no about e no contacts, olha o que está acontecendo. Ele está adicionando ao invés de substituir. Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque a gente está utilizando o append child. Então, toda vez que ele entrar em algum desses casos, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar mais um filho ao nosso main. Para a gente contornar isso que está acontecendo, então a gente vai vir aqui e toda vez que acontecer um hash change, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser apagar tudo que tem lá no main antes de adicionar um novo filho. Então, vou colocar aqui um main.innerHTML igual a vazio. Vamos salvar e ver o que acontece. Eu vou dar um refresh aqui na página. Então, agora ele renderizou a minha página do home. Se eu clicar no about, ele renderiza o about. Se eu clicar no contacts, ele renderiza o contacts. Legal, né? A gente acabou de conseguir construir a nossa primeira SPA. Claro que existem outras formas da gente fazer isso. E existem formas da gente melhorar esse código criado. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver como refatorar esse código para deixar ele ainda mais legal.